Olá, aqui é o Ricardo Piovam e hoje vamos falar sobre as 3 desculpas que as pessoas precisam parar de dar a si mesmo quando elas fracassam. Eu não sei, talvez as 3 desculpas que você dá a si mesmo quando você não consegue realizar aquilo que você quer realizar. Antes de falar das 3 desculpas, o que é desculpa? Desculpa é uma forma de colocar culpa de um problema interno em algo externo. Quer dizer, eu não consigo fazer, então ao invés de eu olhar para dentro e verificar o que eu preciso acertar dentro de mim, não, deixa eu culpar algo externo. Deixa eu culpar alguém, deixa eu culpar alguma situação, deixa eu culpar a economia, o governo, o meu chefe. Quer dizer, todo mundo é culpado por eu não conseguir, menos eu mesmo. E essa é uma reflexão que você precisa fazer. Você tem esse hábito de botar a culpa em outras coisas, outras pessoas, quando não funciona? E uma desculpa, a primeira desculpa que as pessoas usam muito é algo mais ou menos assim, ó. É muito difícil. Sei lá, para eu salvar o meu casamento, para eu de repente iniciar um projeto, para eu começar uma nova carreira, não, é muito difícil, é muito difícil. E por que a pessoa fala esse tipo de desculpa? Porque é uma crença que ela tem, que ela adquiriu talvez lá na infância dela. Talvez lá na infância dela, o que pode ter acontecido? Os pais, eles trabalharam muito, os pais, eles se mataram muito para ter uma vida legal, tal, e de repente não conseguiu. E aí a criancinha, né, ela ficou observando aquilo e ela criou essa crença na cabeça dela. É muito difícil. Quer dizer, os meus pais trabalharam muito, se doaram muito e não conseguiram, porque é muito difícil. Aí essa criancinha vem para a vida adulta, ela vem com essa desculpa para a cabeça dela. Talvez tenha sido muito difícil para os seus pais. Talvez os seus pais, eles não estavam preparados para esses desafios, para esses problemas. Poxa, provavelmente os seus pais são muito parecidos com os meus pais. Eles nunca tiveram tantos livros como nós temos hoje, curso que nós temos hoje. A internet eles não tiveram. Então, eles não podiam se desenvolver para conseguir conquistar de repente algo que eles queriam. Poxa, a gente tem. Sabe, a solução para você parar de dar essa desculpa é muito difícil, é você começar a conjugar o verbo aprender. Eu já falei disso, talvez em algum outro podcast aqui, mas dá para fazer uma brincadeira muito legal com a palavra aprender. A letra A, no começo da maioria das palavras, tem sentido de negação, quer dizer não. Né? Anormal, não normal. Né? O A, não, normal, normal, não normal. Aprender, não prender. Talvez você tenha que se desprender a conceitos antigos que talvez não funcionam mais e se prender a novas técnicas, conceitos, comportamentos que dão melhores resultados. Sabe, sei lá, de repente na sua empresa tem uma fila. Cara, você vai ter que aprender como acabar com essa fila. E aí, quando você começa a buscar o aprendizado, você descobre que existe um livro, inclusive existe esse livro, chamado A Teoria da Fila. É um livro que ajuda a diminuir ou até mesmo exterminar filas. Hoje tem aprendizado para tudo. Você dá um Google, ele vai te dar uma direção. Vai lá no YouTube, escreve lá na busca, ele vai te dar uma direção. Sabe, não é muito difícil. É porque de repente aprendeu lá na infância, na adolescência e criou essa crença. Aí não consegue realizar as coisas ou até mesmo nem inicia porque tem essa crença na cabeça. Sabe, poxa, se outras pessoas conseguem, eu também consigo. Basta eu descobrir o caminho. Então, dá uma pensada aí. Você tem esse tipo de desculpa, esse tipo de crença na sua cabeça, é muito difícil? Tá na hora de começar a virar o jogo. Mas como eu viro o jogo, Ricardo? Vai conjugar o verbo aprender. Por exemplo, eu tenho um treinamento que eu ensino as pessoas a ministrarem palestras e treinamentos de liderança, inteligência emocional, atendimento a cliente, vendas. Eu ensino as pessoas a fazer o que eu faço. Aí algumas pessoas vêm para mim e falam assim, nossa, é muito difícil ser um palestrante, um treinador. Para! Vai conjugar o verbo aprender, vai fazer o treinamento, vai estudar. Não é muito difícil quando você segue uma metodologia. Mas não, tem gente que tem essa crença.
Uma outra crença que eu percebo que muitas pessoas têm, crença não, né? Desculpa, que obviamente vem de uma crença, é assim, eu não tenho tempo. Cara, você tem tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia. O problema não é que não tem tempo, o problema é que você prioriza outras coisas. Né? Vamos focar ainda nessa parte de ser um palestrante, ser um treinador, né? Você pode ser qualquer coisa. De repente você quer ser você é gerente, você quer ser diretor da sua empresa, você é um funcionário, você quer abrir um negócio. Cara, eu não tenho tempo. No podcast anterior eu te dei uma dica fantástica sobre isso daí. Sabe, você vai precisar reservar um tempo do seu dia para você estudar. Olha o verbo aprender aí de novo. Estudar aquela mudança que você quer. Poxa, ao invés de ir lá e assistir um Netflix, ao invés de ir lá e ir para um barzinho, para uma balada tal, começa a escrever um monte de coisa que você faz, que muitas vezes é inútil, não leva para nada, e foca naquilo que você quer. Poxa, se você reservar 2 horas por dia para estudar aquilo que você deseja muito na sua vida, olha, em uma semana você estudou 2 dias praticamente. Né? Um pouquinho menos de 2 dias, né? 2 horas por dia vezes 7 dá 14 horas. São quase 2 dias de estudo para aquilo que você quer. Pô, eu quero abrir uma empresa. É 2 horas por dia que você vai ter que estudar sobre como ser um empresário, como ser um empreendedor. Eu quero ser um palestrante, treinador. É 2 horas por dia que você vai ter que estudar. Você tem que priorizar. Então prioriza, ao invés da Netflix, ao invés de fazer coisas que não agregam valor a você, anota aí quantas coisas que você faz que não agregam valor a você e às outras pessoas. Você vai ver que sobra tempo. Mas não. É melhor a gente dar desculpa no tempo. Não, eu não tenho tempo. De novo, desculpa é uma forma de colocar a culpa de um problema interno em algo externo. Eu vou colocar a culpa no tempo. Uma outra desculpa que eu vejo as pessoas fazerem muito, né? Eu faço depois. Eu vou fazer, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu quero me tornar um diretor da empresa, mas eu tenho que estudar, não, eu faço isso depois. Eu quero ser um palestrante, não, eu faço isso depois. Eu quero abrir uma empresa, não, ano que vem eu penso nisso. Sabe, o que está acontecendo, né? É uma desculpa que você está dando. Por quê? Porque você tem o comportamento da procrastinação. Você procrastina. E na verdade, a procrastinação, gente, é medo. Eu estou morrendo de medo de fracassar. Existem 4 grandes medos na humanidade. Até quero gravar um podcast só sobre isso daí. Sabe, um dos medos é o medo do fracasso. E aí uma forma de eu não sentir esse medo, né, é eu falar assim, eu faço depois. Eu procrastino, eu deixo para depois. Sabe? E vai procrastinar, vai continuar jogando a sua meta, seu sonho para frente. E não vai fazer as coisas acontecerem. Então vamos fazer um resuminho aqui nesse podcast. As 3 desculpas que as pessoas mais dão para si mesmo. Primeiro, é muito difícil. Gente, não é difícil, basta buscar conhecimento. Segunda desculpa, eu não tenho tempo. Você tem tempo sim. É uma questão de priorizar. O problema é que você está priorizando coisas que estão deixando você longe do seu sonho. Né? O terceiro, eu faço depois, a procrastinação. Sabe, a pessoa que tem essa procrastinação sempre vai ter isso daí. Uma pergunta muito interessante para você responder para você mesmo, né? O que você está fazendo essa semana está te deixando mais perto ou mais longe dos seus sonhos? Olha que pergunta. Se eu fosse você, eu anotava essa pergunta e eu leria ela todo dia, de manhã e à noite. O que eu estou fazendo essa semana está me deixando mais perto ou mais longe dos meus sonhos? Acredite, toda vez que você vai para o Netflix, vai para uma balada, vai focar em outras coisas, que não é, você está ficando mais longe do seu sonho. Guarda o dinheiro daquela balada. Pega esse tempo do Netflix, eu estou falando Netflix, né? Pode ser um monte de outras coisas. Esse tempo aí, vai estudar. O que você está fazendo está te deixando mais perto ou mais longe dos seus sonhos? Eu faço essa pergunta para mim todos os dias.
E quando eu percebo que de repente eu estou fazendo coisas que está deixando os meus sonhos mais longe, né, eu paro e vou focar naquilo que realmente eu tenho que fazer. Se você conseguir colocar essas coisas em prática sozinho, legal, legal, é isso aí. Agora, se você sentir que você não consegue colocar tudo que eu falei em prática sozinho, vem comigo para o Life Coach Training. Venha para o treinamento Life Coach Training. É um treinamento de 3 dias, onde eu vou ajudar você a parar de dar algumas desculpas, a parar de botar a culpa do problema no externo e começar a trazer esse problema para o interno e começar a mudar. Nesse treinamento Life Coach Training, o objetivo dele é você desenvolver 12 comportamentos das pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso têm 12 comportamentos. Sabe qual é um dos comportamentos? Quando as coisas não funcionam, a culpa é minha. Uma pessoa de sucesso, ela olha para o espelho, não está dando certo, a culpa é minha. Esse é o primeiro comportamento. Ela não terceiriza os seus problemas para outras pessoas. A culpa é minha. Porque quando você assume a sua culpa, quando você integra essa sua sombra dentro de você, você reage. Enquanto eu fico colocando a culpa no governo, eu fico colocando a culpa nos meus pais, eu fico colocando a culpa no meu chefe, a culpa na economia, eu não posso fazer nada para resolver o que eu tenho que fazer. Então, venha para o Life Coach Training. Vamos trabalhar esses 12 comportamentos. Sendo que o primeiro comportamento, a culpa é minha. Eu preciso andar por outras ruas. Eu preciso fazer coisas diferentes. Então, aqui no podcast ou aqui no YouTube, eu não sei aonde que você está nesse momento, tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, manda uma mensagem para mim para eu poder te mandar mais informações sobre a próxima turma do Life Coach Training. Eu quero te ajudar muito a você a realizar os seus sonhos, realizar os seus objetivos. Manda uma mensagem para mim por e-mail, por WhatsApp, estou te esperando. Um abraço, tchau.